Tempo de conservar a unidade da fé no vínculo da paz. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Segundo de Reis 3, 15 a 18. Despertemos e nos estimulemos como povo de Deus a fazer a sua obra em comunhão e unidade enquanto é dia e se pode trabalhar. A gente percebe que a grande perseguição ao povo de Deus tem começado em vários lugares da terra e fatalmente chegará a nós. O texto lido faz parte de um contexto maior que vai do versículo 7 ao 20. E mostra o episódio na história do povo de Deus, quando após a morte do rei Acabe, os moabitas rompem um acordo de paz com Israel e se levantam para guerrear contra o povo do Senhor. Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, não aceita e convoca o rei Josafá de Judá e ao rei de Edom para juntos formarem uma força-tarefa para guerrearem contra os moabitas. Os três reis seguem com seus exércitos em um determinado momento, após 7 dias de marcha, falta água para os exércitos e para o gado que os seguiam. O rei Josafá então pergunta se não há algum profeta de Deus para que o Senhor seja consultado. Os servos do rei de Israel se lembram de Eliseu. Josafá reconhece que Deus está com ele, a palavra do Senhor está com ele, o procura e ele dá a orientação da parte de Deus. Estamos para testemunhar um tempo onde um grande mover de Deus se levantará sobre a terra. Principalmente quando o povo de Deus despertar para a unidade. Vidas serão alcançadas, pessoas serão libertas, curadas, lares serão restaurados e relacionamentos serão transformados e fortalecidos. O Senhor está preparando a noiva para subir. Os dias que vivemos têm sido de grande agonia, a terra parece que convulsionou, jamais vimos tantas catástrofes, tantas tragédias. A sociedade experimenta uma inversão nunca vista de valores. Leis contrárias à vontade de Deus são promulgadas por homens ímpios na calada da noite. A violência e a promiscuidade imperam por todos os lados. Contudo, a hora não é de desespero, mas de nos firmarmos na santa palavra de Deus em unidade de fé e propósitos. Toda força-tarefa tem que batalhar em unidade. Em Lucas 21, 28, Jesus recomenda: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Creio firmemente que os dias caóticos em que vivemos antecedem a vinda do Senhor, especialmente o arrebatamento da igreja. Já podemos ouvir os ecos dessa vinda. O rei se aproxima. Isto não é uma profecia como tantas que foram feitas ao longo da história, quando muitos até se atreveram a marcar datas, mas uma constatação baseada nos acontecimentos mencionados na Bíblia como sinais. O poder de Deus derramado nesses dias que estão por vir, será sem precedentes e surpreenderá até os mais céticos, porque tem em vista uma preparação para aquele dia glorioso. Por outro lado, as forças das trevas têm se mobilizado com muita fúria, têm inclusive se institucionalizado através de muitas frentes de combate para perseguir e abater o povo de Deus e fazer-o decair de sua posição em Cristo, sobretudo quebrando a unidade. Um reino dividido não subsiste. E fazendo arrefecer na fé. Muitos desistirão, enquanto outros perseverarão até o fim. Esses serão salvos. O momento é de cosmovisão, é de visão de reino, Reino Unido. Muitos exércitos transformados em um grande e poderoso exército, capaz de abalar o inferno e saqueá-lo e povoar o céu. O povo de Deus, mais que nunca, precisa perder a visão de guetos e olhar para a seara com a visão de águia. A seara é grande, tem poucos trabalhadores efetivamente comprometidos e engajados.
O texto lido nos oferece 3 princípios que nortearão os dias de intensas lutas que vivemos. Primeiro princípio, é necessário unidade e parceria no trabalho e na busca do Senhor. A visão limitada tem trazido prejuízo à obra de Deus e à unidade da igreja como um todo. Temos nos fechado em nossos guetos eclesiásticos, usando como escudo as doutrinas manipuladas e mal interpretadas por homens, aos que chegam a ser mais denominacionais que bíblicos, evitando até mesmo de partir o pão com crentes de outras denominações, genuinamente cristãs. Vamos seguindo atirando pedras uns nos outros, numa concorrência demoníaca, sem mensurar o prejuízo à obra de avanço do reino de Deus, e o adversário aplaudindo e ganhando terreno. Precisamos entender que não estamos aqui para fazer proselitismo denominacional ou eclesiástico, mas para anunciar o Cristo vivo, a quantos têm ouvidos para ouvir. Não estamos falando de ecumenismo, mas de visão de reino, de verdadeiros irmãos em unidade e comunhão. Em Efésios 4:3, o apóstolo Paulo recomenda: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E esse vínculo é a cruz de Cristo. Segundo princípio, quando recorremos a Deus em unidade, Ele vem em nosso auxílio de forma assombrosamente maravilhosa. Unidade pressupõe comunhão, e esta é uma das colunas de sustentação da igreja, juntamente com a pregação da palavra e a oração. Por que o adversário empreende tanto esforço para quebrar a comunhão e a unidade da fé do povo de Deus, lançando sementes malditas em nossos corações? Porque ele sabe que a falta de comunhão atravanca o progresso e o avanço do reino de Deus. Quando dizemos o amém em unidade, o Senhor se move em nossa direção. O apóstolo Paulo lança mais luz a essa questão, falando aos Efésios ainda, ele diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repito o que já fora dito antes. Terceiro princípio, quando nos achegamos a Deus em unidade, a sua resposta é infinitamente maior do que pensamos. O poder de Deus é derramado em nós e através de nós de uma maneira profusa e generosa. Os 3 exércitos unidos precisavam de água para os homens e para o gado. Buscaram a Deus, agiram por fé, e a resposta veio, trazendo a reboque a vitória sobre o adversário, os moabitas. Foi assim no passado, é assim hoje. Aprendemos com este episódio que o poder da fé operante independe dos nossos sentimentos, ou seja, não precisamos sentir nada, apenas crer, apesar do que estamos ou não vendo. O que o texto nos ensina em dias de crise? O momento que estamos vivendo é grave, portanto precisamos ter a visão de reino unido, não de guetos eclesiásticos isolados. Nessas campanhas eleitorais que nós acabamos de ver, ficamos estarrecidos com as brigas no meio do povo de Deus. As pessoas se levantavam para fazer campanhas políticas, cavando poços com as próprias mãos, quando precisavam orar, clamar ao Senhor para que a obra de Deus fosse feita, do jeito do Senhor. Agora a hora é grave, nós precisamos mais do que nunca orar, clamar, buscar a presença de Deus, que as nossas diferentes percepções e opiniões doutrinárias, daquilo que não é essencial, não sejam usadas como motivações tolas para quebrar a comunhão, a unidade do corpo de Cristo, provocando contendas de opiniões. É possível haver unidade na diversidade. A hora da igreja é de resiliência, ou seja, de resistir, superar as grandes pressões. Contudo, só unidos pelo vínculo da cruz, seremos fortes e poderemos enfrentar as lutas que nos assolam. Um reino dividido não subsiste. Quando buscamos a Deus em unidade, Ele nos socorre, nos concedendo muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Peçamos perdão ao Senhor por nossas posturas facciosas, restauremos a unidade como povo escolhido e nos preparemos para o que Deus fará. Temos de conservar a unidade pelo vínculo da paz, e esse vínculo é a cruz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.